Artigo 481. O pagamento de multa penal, aplicada em consonância com o disposto no Código Penal e legislação especial que não dispuser de modo diverso, será efetuado no Banco do Brasil. Agência 1897-X, conta 139.521-1, de titularidade da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, que administra o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, FUNPESP, juntando-se comprovante do depósito bancário nos autos. Nos demais casos, o pagamento será feito em favor e em nome do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, por meio de guia de recolhimento da Receita da União, RGU, no Banco do Brasil, identificando-se o referido depósito conforme os seguintes incisos. 1. Receita referente à devolução de saldo de convênios no exercício. Inciso 2. Receita referente à devolução de saldo de convênios de exercícios anteriores. Inciso 3. Receita referente à alienação de bens apreendidos. Inciso 4. Receita referente à multa decorrente de sentença penal condenatória. Inciso 5. Receita referente a juros mora decorrente de fiança quebrada ou perdida. Inciso 6. Receita referente à devolução de diárias de viagem. Inciso 7. Contribuição sobre recursos sorteios realizados para entidades filantrópicas. Inciso 8. Outras receitas, doações, contribuições sociais, custas judiciais, sorteios e loterias, penas alternativas, etc. Inciso 9. Outras receitas. Parágrafo único. Clientes do Banco do Brasil poderão imprimir a RGU utilizando link no site. Clientes de outros bancos deverão efetuar o recolhimento por documento de ordem de crédito DOC ou transferência eletrônica digital, TED, com as seguintes informações: Código Banco do Brasil, agência, conta corrente, conta única do Tesouro Nacional. Artigo 481-A. As receitas do Fundo Nacional Antidrogas integram a conta única do Tesouro Nacional e os recolhimentos dessas receitas são feitos mediante guia de recolhimento da União RGU, conforme o disposto no artigo 98 da Lei 10.707, devendo-se observar os códigos conforme os seguintes incisos. 1. Receita referente ao numerário apreendido, com o definitivo perdimento. Numerários em espécie cujo perdimento tenha sido declarado por sentença transitada em julgado. Artigo 63, parágrafo 1º da Lei 11.343. Inciso 2. Receita decorrente de tutela cautelar, valores apreendidos ou auferidos com a venda judicial de bens, mediante concessão de tutela cautelar, artigo 62, parágrafo 9, com parágrafo 3º da Lei 11.343. Valores que deverão permanecer em conta judicial e transferidos ao FUNAD após o trânsito em julgado da decisão de perdimento. Inciso 3. Receita referente à alienação de bens apreendidos. Valores auferidos com leilão de bens cujo perdimento tenha sido declarado por sentença com trânsito em julgado. Artigo 63, parágrafo 2º da Lei 11.343. Inciso 4. Receita referente à medida socioeducativa. Multa parágrafo único da Lei 11.343. Parágrafo único. Clientes do Banco do Brasil poderão imprimir a RGU utilizando o link do site. Clientes de outros bancos deverão efetuar recolhimento por documento de ordem de crédito DOC ou transferência eletrônica disponível. TED com as seguintes informações do banco. Artigo 482. O pagamento de multa estabelecida no Código de Processo Penal, artigo 265, 436, parágrafo 2º, 442, 458 e 466, parágrafo 1º, será efetuado na guia DARE emitida no portal de custas, recolhimentos e depósitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 483. Nos processos findos, as importâncias apreendidas com decreto de perdimento ou de remanescente que remanescem nos autos em reivindicação, conforme a regência da Lei Processual Penal,
serão recolhidas ao Tesouro Nacional pelo juízo competente. Subseção 4. Da pena de prestação pecuniária. Artigo 483. A. Na execução da pena ou medida alternativa de prestação pecuniária, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, os valores poderão, a critério da unidade gestora e de forma fundamentada, facultada à sugestão pelo magistrado do reconhecimento, serem encaminhados, inciso 1, aos fundos municipais da criança e do adolescente ou do idoso administrados pelos conselhos municipais da criança e do adolescente ou do idoso. Inciso 2. A ética pública ou privada, com finalidade social, previamente conveniada. Inciso 3. Para atividades de caráter essencial, a segurança pública, educação e saúde, desde que atendam às áreas vitais de relevante cunho social. Parágrafo 1º. Os valores poderão ser repassados exclusivamente entre unidades judiciais. Parágrafo 2º. Em caso de repasse entre unidades judiciais, a unidade gestora, mediante decisão fundamentada, transferirá o valor arrecadado à unidade parceira, que agirá por delegação, no que tange ao procedimento de escolha da entidade beneficiada. Parágrafo 3º. Caberá à unidade parceira o encaminhamento da quantia que lhe foi repassada, a análise da forma da prestação de contas e a verificação do cumprimento do projeto, de acordo com o normativo em vigor. Artigo 483-B. No caso de destinação ocorrer nos termos dos incisos 2 e 3 do artigo 483-A, é obrigatório que os valores recolhidos em conta judicial vinculada à unidade gestora, entendida como juízo competente para executar a pena ou a medida alternativa, sejam movimentados apenas por meio de MLJ, mandado de levantamento judicial, incumbindo a unidade gestora determinar a abertura de conta corrente a ela vinculada, exclusiva para o fim a que se destina, junto à agência bancária instalada no fórum, ou na falta em instituição financeira estadual ou federal da comarca, sendo vedado o recolhimento em cartório. Parágrafo 1º. O levantamento dos valores referidos no caput deste artigo dar-se-á exclusivamente por meio de MLJ, mandado de levantamento judicial, o que será fiscalizado mensalmente pela unidade gestora, mediante conferência do extrato mensal da movimentação da conta corrente, vinculada ao juízo, cientificado o órgão do Ministério Público. Parágrafo 2º. Vedada a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários da receita vinculada, caberá à unidade gestora priorizar o repasse para o financiamento de projetos sociais. Inciso 1. Mantenham por maior tempo número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Inciso 2. Atuem diretamente na execução penal, assistência, ressocialização de apenados e egressos, assistência às vítimas de crime e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade. Inciso 3. Prestem serviços de maior relevância social. Inciso 4. Apresentem projetos com viabilidade de implementação segundo a utilidade e necessidade, obedecendo a critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas. Inciso 5. Projetos de prevenção ou atendimento a situações de conflitos, crimes e violências, inclusive em fase de execução, que sejam baseados em princípios e práticas da justiça restaurativa. Parágrafo 3º. Não se recomenda o encerramento por ordem judicial das contas abertas para depósito de valores recolhidos a título de prestação pecuniária, a fim de viabilizar o registro de informações para o futuro exame. Parágrafo 4º. As unidades judiciais
ficam obrigadas a consultar, ou menos, quando da realização de correção ordinária, o saldo da conta utilizada para o depósito das prestações pecuniárias, dando-lhe correta destinação em prazo razoável. Artigo 483-C. É vedada a destinação de recursos provenientes da execução da pena ou medida alternativa de prestação pecuniária. Inciso 1. Ao custeio do Poder Judiciário. Inciso 2. Para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiárias, inclusive para pagamentos de quaisquer espécies de remuneração de seus membros. Inciso 3. Para fins políticos partidários. Inciso 4. A entidades que não estejam regularmente constituídas. Artigo 483-D. As entidades interessadas, observados os requisitos mencionados no artigo 483-B, poderão a qualquer tempo apresentar proposta de credenciamento perante a unidade gestora, que deverá conter as seguintes especificações. Inciso 1. Documento comprobatório da sua regular constituição. Inciso 2. Identificação completa do dirigente, inclusive com cópia do RG e CPF. Inciso 3. Comprovação da finalidade social. Inciso 4. Descritivo do projeto contendo 1. Identificação do projeto e dos responsáveis pela sua execução. 2. Objetivos do projeto. 3. Resumo do orçamento ou discriminação e justificativa da aquisição de serviços ou equipamentos e materiais permanentes. 4. Valor total. 5. Justificativa. 6. Cronograma de execução. 7. Prazo inicial e final. 8. Efeitos positivos mensuráveis e esperados. 9. Indicação dos beneficiários diretos e indiretos. Parágrafo único. A unidade gestora poderá ratificar os credenciamentos anteriores, devendo, se necessário, fixar prazo para a entidade beneficiária comprove o preenchimento dos requisitos exigidos no caput deste artigo. Artigo 483-E. As entidades beneficiadas deverão apresentar, no prazo fixado, pela unidade gestora, prestação de contas, que deverá conter, inciso 1, planilha detalhada dos valores gastos, inciso 2, cópias das notas fiscais de todos os produtos e serviços custeados com os recursos destinados pelo Poder Judiciário. Inciso 3. Relatório contendo o resultado obtido, com a realização do projeto. Parágrafo 1º. Os documentos exigidos nos incisos 1 e 2 poderão ser substituídos por relatório anual de auditoria sobre as demonstrações contábeis, realizado por auditor externo, independente e de primeira linha, registrado na CVM com parecer sem ressalvas. Parágrafo 2º. A entidade que não prestar contas no prazo fixado ficará impedida de apresentar novo projeto pelo prazo de 1 ano, sem prejuízo da adoção de medidas julgadas cabíveis.